Olá, pessoal, boas-vindas a mais um episódio do podcast Maraca. Hoje vamos falar da matéria-prima desse podcast, as palavras que jorram de nossas bocas. A palavra está longe de ser a primeira linguagem que um bebê e uma criança compreende e usa para se comunicar. Aliás, os pequeninos são refinados e sensíveis para as linguagens não verbais. Nossos gestos, nossas posturas, as musculaturas que desenham as expressões da nossa face, nossos tons, nossos silêncios e até nossos pensamentos. Tudo isso é linguagem para os pequeninos. Mesmo não sendo a abre-alas das linguagens, a palavra com certeza é rainha imponente na comunicação humana. É filha da humanidade. A palavra escancara a magnitude e o perigo de sermos quem somos, humanos. As palavras que a gente usa, quer a gente queira ou não, são mensageiras do nosso mundo interior. Elas saem das nossas bocas e levam para fora de nós mesmos muito mais do que seus fonemas. Nossa alma transborda em palavras, não só em palavras, mas também. O que dizemos, como dizemos, quando dizemos, carrega mensagens constantes de quem somos ou de como estamos. E as crianças, com as nossas palavras, não aprendem apenas sobre palavras. Aprendem formas de organizar o mundo interior, formas de aprender o mundo exterior e organizar ele dentro de si. A palavra organiza, a palavra guia, a palavra estrutura, a palavra apresenta. As crianças, com as nossas palavras, humanizam-se, tornam-se humanas. E nas sutilezas dos dizeres que elas escutam ao redor delas, elas desvendam os códigos sociais que permeiam e que regem os relacionamentos humanos. Por essas e outras, falar, expressar palavras diante de uma criança é um ato de muita responsabilidade. Exige de nós atenção, zelo, coerência, mas exige poesia e exige também simplicidade, às vezes a mais difícil das coisas. A gente poderia conversar muito sobre a fala diante das crianças, mas hoje eu quero falar sobre uma coisa bem específica, sobre as palavras que carregam perguntas. Eu quero falar sobre as palavras que se disfarçam, as palavras que não têm coragem de ser quem são e andam por aí disfarçadas, se escondem em perguntas. Eu não me refiro às perguntas que fazemos às crianças para genuinamente abrir um espaço de investigação, de escuta, de curiosidade. Perguntar por que as palavras transbordam interesse, porque as palavras silenciam-se em escuta. Essa é a essência da pergunta. Não é dessas perguntas que eu estou falando e que eu quero falar. Até porque elas, na minha opinião, são um caso grave de seres ameaçados de extinção na linguagem. Procuram-se por aí perguntas verdadeiramente perguntas. E é bem difícil encontrá-las. A gente parece que está desaprendendo a perguntar. Mas enfim, isso seria um outro podcast. Vamos voltar ao foco. Eu quero falar dos disfarces de perguntas que a gente usa com crianças pequenas. Vou dar alguns exemplos. Tem a bronca disfarçada de pergunta. João, você derrubou o suco no tapete? Tem um pedido disfarçado de pergunta. Alice, você não vai mesmo tomar banho hoje? Tem a ordem insegura disfarçada de pergunta. Essa é a minha favorita, porque eu, particularmente, me perco muito nessa. Eu faço muito isso sem querer fazer. Por exemplo,
Filho, que tal sentarmos na cadeirinha do carro? Ai, eu faço muito isso, eu morro de vergonha. Eu pedi ajuda declarada ao meu companheiro para me avisar quando eu estiver perguntando uma coisa que não é uma pergunta para o meu filho, porque eu não acho legal e eu me vejo fazendo, né? Eu não quero perguntar que tal sentarmos na cadeirinha do carro. Eu quero dizer, filho, vamos sair e você vai na cadeirinha. Eu nem preciso dizer nada disso, né? Pro meu filho é pequeno. Eu não poderia dizer nada, só pegar ele e pôr na cadeirinha. Mas enfim, se eu fosse dizer alguma coisa mais verdadeira, seria isso. É, eu observo que não é uma questão só minha. Muitas pessoas que eu conheço, com as quais eu trabalhei ou com as quais eu tenho amizade, que estão nessa mesma geração paternal e maternal do que eu, têm essa dificuldade. Por isso eu vou falar mais dessa pergunta, ordem insegura disfarçada de pergunta. Na intenção de uma educação mais amorosa, empática, democrática, positiva, neurocompatível, tem muitos nomes, né? Humanizada. É verdadeiro que a nossa geração tem uma intenção humanizadora de educação. Estou generalizando, claro, mas existe uma parcela, né, da nossa geração preocupada com isso. Provavelmente vocês que estão ouvindo também. E eu percebo que na intenção de sermos mais humanizados na lida com as crianças, a gente tem dificuldade de dar ordens, né? Como se a gente tivesse brigado com a autoridade, com a possibilidade de ser autoritário, né, perante as crianças. E aí a gente tem insegurança em usar o verbo imperativo, que é tão essencial na relação com as crianças, né? Sente agora, né? Levante, tire a mão da tomada. E aí a gente chama a pergunta. Filho, que tal sentarmos na cadeirinha? Não é uma pergunta. E eu reparo que além de chamar a pergunta, eu chamo plural. E a gente não faz sentido nenhum. Que tal sentarmos na cadeirinha do carro? Eu não sento na cadeirinha do carro. Eu não tenho idade nem tamanho para isso, mas eu uso o plural várias vezes. Como reflexo da insegurança de inconsciente, né? De ser objetiva e direta, né? Nas ordens. E não é legal isso. A criança fica insegura, ela fica confusa sobre o que ela está ouvindo, ela fica confusa sobre o papel dela e o papel parental, né? Das pessoas que cuidam dela. E aí, das duas, uma, ou ela responde a pergunta, né? Se ela já tem idade para isso, vamos tomar banho? Não. Ela pode responder, não, você perguntou. E aí ela se sente injustiçada ou ignorada porque a resposta dela não é considerada, não vale, né? Então não era uma pergunta. Ou se ela não responde a pergunta e ela já entendeu que o que você está querendo é mandar ela fazer, né? Mas com outra linguagem, ela percebe que você está em dúvida da sua própria ordem, orientação a ela, né? Você tá insegura, a criança percebe isso muito rápida. E aí, quando ela percebe que você mesma não está segura no caminho que você está direcionando, ela tem duas opções. Uma, ela não te obedece. Essa é uma opção. A outra opção é a criança ficar insegura. Porque elas esperam de nós, não é nem que elas esperam, elas precisam de ordens claras, né? De contornos, de limites. Tem muita coisa que o ser humano, quando é pequeno, quando é criança, bebê ou criança, tem muita coisa que o ser humano não dá conta sozinho, né? Ou muita coisa que ele ainda não sabe como funciona. Tá aprendendo como funciona o mundo, como funcionam as relações, como funciona essa casa, o que que se faz em cada momento, né? E eles precisam de ordens claras, né? De comunicações claras. Quanto mais objetivos e verdadeiros formos com o uso das palavras, melhor para eles. Vou arriscar um exemplo exagerado, tá? Já de antemão eu sei que é um exagero que eu vou falar, mas é só para tentar trazer a sensação que as crianças têm para o universo adulto, né? Vamos supor numa viagem de avião, que a gente está numa viagem de avião. Você também não domina, a não ser que tenha uma pilota ou um piloto de avião me ouvindo, mas você provavelmente não domina a arte de pilotar um avião. Você não sabe muito bem como funciona, né? Tá lá de passageiro. E daí o motorista fala assim: estamos iniciando o processo de descida.
Que tal se eu abrir o trem de pouso agora? Nossa, eu ia ficar muito insegura. Gente, quem é esse piloto que não sabe se é a hora que ele tá me perguntando? Eu não sei por que ele não sabe. Ele vai abrir, ele não vai abrir? Entende que esse tipo de palavra disfarçada de pergunta, ela gera muita insegurança. Ou ele fala assim: estamos passando por uma zona de turbulência. Você gostaria de apertar o seu cinto de segurança? Como assim você gostaria? Você quer que eu aperte? Você quer que eu não aperte? A turbulência vai ter turbulência? Não vai ter turbulência? Precisa de cinto para passar por uma turbulência? Né? O passageiro fica inseguro. Então, é um exagero esse exemplo, mas é só para trazer para o nosso universo um pouco, né? Do chega de disfarces nas palavras. Façam as pazes com o imperativo, mas façam com amor. A gente pode usar palavras diretivas sem ser rude, né? A gente pode ser gentil e firme, e acho que é por aí mesmo o caminho, né? Vamos dizer às crianças o que realmente queremos dizer. É mais simples para todo mundo, é mais coerente e ensina mais para as crianças sobre verdade, sobre segurança. Deixa espaço para que as perguntas sejam usadas sendo perguntas, né? Sendo potentes, aproximadoras, criadoras de vínculos, como as perguntas têm que ser. E não cínicas e inseguras como as palavras disfarçadas soam, né? Eu também, assim, faço um adendo. Eu não estou dizendo para gente abandonar todas as perguntas disfarçadas e substituir por ordens imperativas infinitas, né? Vamos ter bom senso. Algumas perguntas disfarçadas, como o próprio exemplo que eu dei no meu caso, né? Vamos sentar na cadeirinha. Algumas dessas perguntas nem precisam existir, elas podem ser substituídas por silêncios. Elas podem ser substituídas por rituais de rotina, por ritmos, né? Crianças podem ser guiadas para o banho, por exemplo, ou para a cadeirinha por uma música, por um ritual que se repete todo dia, ela já sabe que é hora do banho, ninguém precisa falar nada, por um gesto da sua mãe, do seu pai, ou por atitudes da família toda que se movimenta de uma forma que ela possa imitar. Como eu disse no começo, a palavra não é soberana, né? A palavra muitas vezes pode ser silenciada, inclusive. Mas ao usá-las, vamos usá-las com honra, com verdade. Parece uma coisa bem simples, e é simples. Eu poderia gravar o podcast só falando assim, gente, para de perguntar para as crianças o que vocês querem afirmar. Ponto, beijo. Poderia, é isso, né? É sobre isso que eu tô falando. Mas tem uma potência educadora muito grande essa responsabilidade no uso das palavras, porque nós temos a potência de mostrar para uma nova geração é, da humanidade, né, as crianças, nós temos a potência de mostrar novas formas de se comunicar, formas mais coerentes, verdadeiras e genuínas de comunicação humana. A gente pode ensinar a falar, mas também ensinar a ouvir. A gente pode ensinar a ser responsável sobre o que se fala, a ser verdadeiro, ensinar a perguntar, gente, perguntar genuinamente, estar aberto às respostas que vêm quando a gente pergunta, né? Para mim, o mundo anda doente na capacidade humana de se relacionar. Para mim, é uma doença assim, sangrando. Capacidade de se relacionar, de se comunicar, de compreender e de se fazer compreendido. Basta ver o tom das conversas, das polarizações ao seu redor, na sua família, nas redes sociais, principalmente em situações como as políticas, né, que vivemos, eleições, pandemia. O mundo está doente na capacidade de comunicação e conexão. Cuidar de como falamos com as crianças é um ato político urgente, na minha opinião. A gente precisa buscar coerência. É isso. Vou terminar com uma frase de Guimarães Rosa sobre a palavra, e depois dessa frase vou deixar o silêncio com vocês, para que cada um busque seus próprios significados e sentidos para o que disse Guimarães. Quem se sente responsável pela palavra ajuda o homem a vencer o mal.